que as pessoas não têm ideia do número de aplicações, de possibilidades que o design traz. Porque no final você acaba aplicando muitos fundamentos de design, mesmo sem você saber. Sim. Fazendo conscientemente fica muito mais fácil. Então, de design de louco todo mundo tem um pouco, mas esse designer, ele é uma pessoa provavelmente muito capacitada para te ajudar a pensar com o cliente no centro ali. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilmar Gumiar, CEO e fundador da Tuya, e nós estamos no Tuya Design Talks, um podcast que vai falar da relação das áreas de UX e design com as áreas de negócios das empresas. Hoje a gente está recebendo a Laura Gurgel. Ela é especialista em inovação, empreendedora e professora, e ela vai falar um pouquinho sobre a carreira dela e a relação da área de inovação com a área de UX. Bem-vinda, Laura. Obrigada, prazer. Obrigado por aceitar o nosso convite e por estar aqui. Eu queria começar pedindo para você falar sobre... se apresentar, né? Falar um pouco sobre você. Claro. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Sempre bom conhecer pessoalmente amigos virtuais, eu acho que a gente já se fala há algum tempo. Enfim, muitas discussões ali sobre muitos assuntos. Eu sou Laura Gurgel, sou empreendedora desde 2014, então é minha primeira década enlouquecendo no empreendedorismo. Sou fundadora do Clube de Negócios, que é um coworking e hub de inovação. Então, a gente, ali, né, dentro do espaço, a gente tem a área que é compartilhada entre vários empreendedores e todo o serviço de consultoria para que eles desenvolvam as empresas deles, junto com, enfim, alguns outros produtos que a gente tem ali. Sou cofundadora da Soulworking, que é uma gestora de espaços e de comunidades. Então, é um serviço que a gente oferece para outros coworkings, para outras empresas que queiram terceirizar esse serviço, porque a gente sabe que demanda muito tempo e, enfim, é um trabalhão ali. E também estou como cofundadora e, enfim, ainda estou desenvolvendo junto com os meus sócios o Hostel Hub, que é um hub que compreende várias especialidades diferentes. É um conceito novo que a gente está testando de nanocomunidade empreendedora, onde a gente se ajuda. Enfim, é um novo modelo que a gente quer testar para ver se funciona. Tá indo bem, mas desenhar negócios é um super trabalho, né? Sim. E aí, para além disso, eu estou como professora nos MBAs da FIAP e da SPM. Na FIAP, principalmente com foco em empreendedorismo e inovação, falando um pouco sobre também a questão de futurismo, trazendo algumas pitadas ali para o pessoal refletir um pouquinho. E na SPM com design e engajamento de comunidades. Então, eu ajudo os alunos dentro do MBA de criatividade a desenvolverem as suas próprias comunidades ou comunidades para empresas onde eles trabalham. Muito Tô nesse legal. momento agora. Assim. Bem diverso, bem completo, né? E aproveitando, então, eu vou pedir para você falar sobre a sua formação acadêmica, né? Como foi? Como a minha atual carreira bastante caótica. Eu comecei, a minha primeira formação é em Relações Internacionais. Enfim, eu detesto admitir isso, mas foi o jeito que eu arrumei de enrolar 4 anos uma escolha que eu não sabia qual era. Então, eu não sabia com o que eu queria trabalhar. E Relações Internacionais foi uma coisa que apareceu para mim como uma possibilidade, porque eram temas que me agradavam muito. Temas como política, discutir ali sociologia, antropologia, filosofia, geografia. Então, é muita coisa, né, que a gente explora. E, para além disso, tinha a coisa do... Eu estou aprendendo um pouco sobre tudo e, no final das contas, eu posso me especializar. Então, eu vou começar do mais generalista possível e aí eu vou afunilando até chegar num ponto que me encante. Com 18 anos de idade, a gente não sabe nem o que a gente quer almoçar, que dirá o que a gente quer fazer da vida, né? Sim. Acho que poucas pessoas têm essa iluminação de escolher uma carreira e até o final ali se realizarem com isso. E aí fui para esse lado. Acabei focando muito na questão de direitos humanos e de refugiados climáticos, que são as pessoas que vão ter que sair dos lugares onde moram por causa do clima, do aquecimento global. E hoje, 10 anos depois, eu descobri que eu não sou maluca, porque eu falava de aquecimento global em 2005, 2008, as pessoas achavam que era um absurdo. Ah, você é uma louca, alarmista, meu Deus. E agora é triste dizer que eu estava certa. E, enfim, aí fui trabalhando muito nisso. Na minha carreira inteira, eu trabalhei muito mais orientada para atendimento e gestão de cliente. Só que teve um momento em que deu um ahá ali e eu descobri que inovação era uma coisa que me encantava muito. Então, eu fiz essa transição de carreira.
eu descobri que tinha o curso de gestão de negócios e inovação da FATEC Sebrae, que era é uma parceria entre o Centro Paulo Souza e o Sebrae para criar cursos superiores. E aí fui da primeira turma, então tava lá para teste. Foi bem legal, assim, e foi quando eu comecei a fazer essa transição. Ali a gente aprende muito sobre gestão de empresas e sobre a questão da inovação. Então, é legal porque você aprende como desenvolver um negócio diferente, sabendo gerir, que é uma dor que a gente tem muito, a gente vê muito no mercado hoje em dia com os empreendedores. E aí, de lá eu fui para a FIAP, também na primeira turma de Business Innovation, fazer pós-graduação. E aí lá acabou que eu me especializei muito mais nessa questão da inovação para empresas, gestão de mudança. Então, como é que você aplica essa inovação e que desdobramentos vêm a partir daí para poder fazer com que as empresas passem por esse processo? Da minha sorte que foi antes da pandemia, porque a pandemia veio e eu me tornei uma pessoa necessária. Então, foi ótimo. Muito bom. Você Bastante foi coisa. fazendo a formação de acordo com o que ia descobrindo, que ia trabalhando, que ia percebendo. Isso. E acabei dando sorte também, que, assim, eu acho que eu vejo os designers fazerem muito isso, assim, designers em qualquer área, né, que a gente fala, eles se jogam muito nesse processo. E aí, olhando hoje, todas as vezes que eu me permiti me jogar, ou apareceu alguma coisa que me encantou, ou foi essa oportunidade de mudar de carreira que me interessou muito, algum assunto novo. É só você deixar levar, sabe? E aí foi bem saudável, gostei bastante. Isso é muito bom, assim. Minha carreira tem um pouco disso também, porque não imaginava que ia trabalhar com UX, né? Quando eu comecei a trabalhar, nem tinha essa profissão. E o X apareceu, assim, eu acho que ficou mais evidente de uns anos pra cá, né? Se for pensar, há 10 anos atrás, ninguém falava disso. Devia Não, ser pelo menos a minha visão, você pode estar super equivocada. Mas era uma coisa que estava começando a surgir ali, ganhando força para depois se manifestar. E aí, para você descobrir que você quer fazer isso, precisa também se jogar bastante e fuçando, né? eu descobri UX, chamava Arquitetura de Informação. Eu descobri em 2004, tem 20 anos. Então, e nem era o nome que a gente usa hoje. Não, Não ia descobrir nunca se estivesse procurando por outro nome. sim. Muito bom. E agora falando sobre sua carreira, Laura, você pode falar um pouquinho sobre o começo? Foi em relações internacionais, você falou dos eventos climáticos e tudo mais, né? Como foi esse período? Eu acho que foi um período de muita descoberta, porque, enfim, eu trabalho desde muito nova. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e trabalhava sabe aqueles empregos de adolescente mesmo, para ganhar uma graninha, enfim, para comprar lanche na escola, para sair para ir no cinema com os amigos, coisa assim. Eu trabalhava com buffet infantil, então aqueles monitores de criança mesmo. Eu sei, parece estranho com essa minha cara de brava, mas sim, eu era tia. Trabalhei um tempo em acampamento com monitoria também, e ali eu comecei a perceber que eu gostava muito de lidar com pessoas. Assim, para mim ficou muito evidente. Então, todas as vezes que eu precisava, de repente, explorar uma área nova, ou que eu queria conhecer um perfil novo de empresa para trabalhar, para mim as pessoas eram um fator determinante. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer relações internacionais, o meu primeiro estágio foi na Receita Federal. E eu trabalhava na parte de orientação tributária, que é quando a gente faz alfândega, no sentido de, olha, você está querendo importar um carro. Então, você vai entrar com a documentação, tá? O povo que analisava aquilo tudo, enfim, tinha algum contato com o contribuinte, que é o cliente, no caso, né? Para fazer esses processos acontecerem. Foi legal pelas pessoas, para conhecer o processo, mas é quando eu descobri que eu não queria aquilo, porque como eu não sabia o que eu queria fazer, e a área de relações internacionais realmente é uma área muito ampla, eu decidi que, enfim, estágio é uma festa, né? Porque você não tem aquele vínculo super complexo com a empresa. Então, eu fui trabalhando em atores diferentes. Quando eu saí da Receita Federal, eu fui trabalhar numa Câmara de Comércio. E eu trabalhava na parte de atendimento ao associado. Normalmente são empresas que se associam e tudo mais. Então, a parte de buscar informação, de me relacionar com essas pessoas, de entender como é que eu passo essa informação para essa pessoa, isso faz sentido para ela. E aí eu fui desenvolvendo essa parte de atendimento, que é uma parte que eu gosto muito e que dentro da inovação é muito importante. Dentro dos processos de criação de empresa é fundamental, de criação de produto, de pensar o futuro. Enfim, de tudo isso que eu faço hoje, para mim foi onde começou a virar essa chave.
E aí fui passando por isso, enfim, trabalhei em mais de uma câmara de comércio, trabalhei em escritório de representação comercial, que é muito mais comércio exterior, sempre com o pé ali no atendimento. E eu fui lidando bastante com isso nesse processo todo da faculdade. E ali foi quando começou sabe aquele incômodo? Tem alguma coisa aqui que está faltando? Tem alguma coisa aqui que não faz sentido? Por que alguns processos são tão engessados? Por que algumas coisas não podem ser mais fáceis? Enfim. E aí, dentro de uma das empresas que eu trabalhava, me pediram para desenvolver uma incubadora. E aí fui pesquisar, descobri que incubadora não era bem aquilo, que a gente está falando, na verdade, de um processo de aceleração, de um coworking, né? Fui aprendendo esses processos. E aí foi quando eu bati de frente com o bichinho da inovação. Aí acabou para mim. E foi assim, eu descobri que era um negócio que eu gostava muito, que envolvia lidar com pessoas, que era um lugar onde eu poderia ser tão criativa quanto eu quisesse e podia gerar impacto. Enfim, não só ajudar as pessoas, mas ajudar as empresas a se desenvolverem de maneira positiva para, enfim, fazer a roda girar, não necessariamente no modelo... Agora você... esquerdinha, tá bom? Não necessariamente no modelo capitalista ali do vamos aumentar esse abismo que tem entre quem tem muita grana e quem não tem, mas no sentido de, será que a gente não consegue fazer essa roda de girar de um jeito menos agressivo ou menos esmagador, ou fazendo com que as pessoas que estão embaixo consigam, de repente, não necessariamente ascender socialmente, mas ter um mínimo de dignidade? Então você começa a pensar, começa a dar uma bagunçada na cabeça, porque você tem 1 bilhão de possibilidades e você nunca sabe muito bem qual é que vai dar certo. E a inovação traz um pouco dessa paz de espírito para mim, assim. Então, pega essa inquietação que você tem e transforma isso em hipóteses, em processo de validação, vai conversar com as pessoas, vai entender como pode ser melhor, e aí a coisa vai funcionando. E aí, enfim, 2014, que foi mais ou menos essa época de transição, eu comecei a empreender com o Clube de Negócios, que é um coworking. Fui caminhando ali, né? Fui fazendo essa transição, passei pela pela 99. Quando eu abri a minha empresa, eu estava na 99 e estava fazendo faculdade, então foi um momento que eu dormi bem pouco e andava bastante sofrida. Não recomendo, gente. Acho importante usar a juventude para isso, mas dormir faz toda a diferença. Hoje eu percebo a falta que me fez dormir. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com a Maria Rita ali na Anjos do Brasil, onde eu aprendi muito sobre investimento anjo. Eu trabalhei muito diretamente com os investidores, porque eu fazia o atendimento aos investidores, relacionamento com eles, então foi muito positivo. Depois eu fiquei só empreendendo, só é ótimo, né? Fiquei empreendendo um tempo até que veio a pandemia. E a pandemia me trouxe uma outra virada na carreira ali. Porque foi na pandemia, pensa só, né? Um coworking que não pode funcionar. Então, eu precisei pensar em como eu digitalizava boa parte dos meus serviços, como eu manteria os meus clientes engajados, que oportunidades eu poderia gerar para eles e que oportunidades eu tinha de criar outras coisas para não perder esses clientes. E, ao mesmo tempo, eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar para outras empresas. Então, eu fui chamada pelo time da FIAP para me juntar a eles como professora. Eu tive a oportunidade de me juntar ao time da IU nos negócios sociais como consultora para alguns projetos. Então, foi surgindo muita coisa que foi bem legal, assim. E aí deu essa virada, que era uma coisa que eu jurava de pé junto, que eu nunca ia fazer, que era dar aula. Eu comecei a dar aula, eu comecei a entrar nessa questão didática muito forte, trabalhando ali com coisas acadêmicas e contribuindo para a formação de outras pessoas que vão acabar empreendendo também. Então, agora eu estou atacando a base. Brincadeiras à parte, mas sim, eu tenho a oportunidade de mexer bastante com isso. E como eu estou com uma gama de disciplinas diferentes, eu consigo exercitar várias habilidades diferentes. E aí eu consigo ir surfando, né? Então, estou nesse momento agora. Muito bom. Hablei, desculpe. Tranquilo. E assim, como trabalhou muito com a área de empreendedorismo e de inovação, né? Uhum. Agora, do empreendedorismo especificamente, como você vê assim? Porque você foi tendo fases, né? Você fez um pouco, aí parou, aí voltou e tal, e fez paralelo, né? Como foi como é essa visão para você, assim? Eu acho que empreender é uma coisa assim, a menos que você esteja empreendendo por necessidade mesmo, coisas do tipo, eu preciso fazer isso para comprar meu almoço, enfim, é uma urgência que se tem. Eu acho que empreender é uma coisa extremamente elitista no sentido de
eu tenho uma reserva, se der errado, tudo bem, fica o aprendizado. Eu acho que tem muitas coisas ali de empreender que são interessantes e que tem muitas coisas de empreender que a gente precisa levar em conta. Então, quando a gente fala sobre empreender, a gente está falando sobre uma pessoa que nem sempre tem capacidade de gestão, mas tem confiança em algumas das próprias habilidades e das ideias que tem. Então, é transformar isso em realidade. Se a gente está empreendendo por necessidade, é muito pouco provável que a gente consiga ser muito inovador, em especial no começo. Porque você tá ali no calor da batalha, sabe? Tem que ir, vai. Enfim, se é uma pessoa, por exemplo, que vende comida, né, cozinha para fora, não dá para ficar inventando muita roda ali, né? Muita moda, ficar criando. Essa pessoa ela vai conseguir se reinventar a partir do momento que ela ganha um mínimo de estabilidade. E aí ela tem oportunidade para diversificar, para pensar em novos produtos, para pensar em outro jeito de fazer. Ela consegue ser estratégica. Quando você empreende, vou chamar de por opção, vamos dizer assim, no sentido de você pode empreender, você pode se dar ao luxo de falhar, você tem espaço para fazer inovação. Então aí você vai empreender com startups, você vai empreender com outras coisas que tomam mais tempo, mas é o famoso horas bunda, né? A hora que você tem que sentar ali e eu posso gastar 6 meses fazendo isso à noite, enquanto de manhã, durante o dia eu estou no meu trabalho normal. Né? Enquanto o Bruce Wayne está trabalhando, e daí o Batman assume de noite, está tudo certo. Então, acho que, assim, empreender, eu gosto muito, mas eu acho que quando a gente empreende por necessidade, a nossa relação com o empreendedorismo ela muda um pouco. Assim, quando eu estava, vou chamar de só, com o coworking, e o coworking estava fechado, eu comecei a empreender por necessidade. Então, assim, me ofereciam um trabalho, vem aqui fazer o projeto tal. Às vezes é um projeto que sabia que não ia muito para frente. Tá bom, vamos. É temporário. Porque eu estava empreendendo por necessidade, eu nem estava fazendo tanto porque eu gostava. E aí eu tive muita oportunidade de trabalhar na corporação, então eu passei a fazer parte do time de inovação do Votorantim, do BV. Eu fui chamada para dar aulas, eu comecei a ter paz financeira para poder criar outras coisas. E aí eu consegui, então tá bom, agora eu vou estudar um pouco mais sobre comunidades, eu vou me aprofundar teoricamente numa coisa que eu já faço na prática. Então agora eu vou construir cursos, agora eu vou pensar nisso, agora eu vou... Então dava tempo de fazer essas coisas. Acho que a minha relação com o empreendedorismo ela é um pouco de amor, um pouco de ódio, mas no geral a gente se dá bem. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu vou muito por esse caminho, assim. E o empreendedorismo hoje, eu vejo que as pessoas vão continuar empreendendo. É inevitável, ainda mais num país onde a gente tem muito... As pessoas têm muita vontade de empreender. E mesmo que elas empreendam por necessidade, elas conseguem se ajeitar. O brasileiro é muito bom de dar o seu jeito, mas não o jeitinho de malandragem. Ele dá o seu jeito, ele precisa ganhar dinheiro, fazer dinheiro, no caso, né? Ele precisa trazer comida para casa, ele vai dar um jeito. Sim. Ele vai trazer. Eu acho que o brasileiro se relaciona muito bem com o empreendedorismo nisso. Mas se o brasileiro todo brasileiro tivesse a oportunidade de vou empreender porque eu quero empreender, não tem nem pra NASA. A gente ia dar um banho em todo mundo, assim. Porque é um país que as pessoas são muito criativas, as pessoas são rápidas para as coisas, elas conseguem pensar jeitos simples de fazer coisas complexas. Então, eu acho que seria um negócio muito legal. Isso eu vejo também. Empreender, para mim, assim, empreendedorismo, você tem a oportunidade de mudar a sua realidade, de mudar de várias pessoas e ter uma visão mais aberta, né? Do que Exatamente. estar dentro de uma empresa, fazendo aquela coisa durante um bom tempo. Empreendedorismo, você tem que se desenvolver muito em muitas áreas, porque você precisa. E a nossa educação, de certa forma, agora eu vejo que a gente já tem uma preocupação maior em ensinar empreendedorismo na escola, na faculdade e tudo mais. Mas assim, quando eu estudei mais lá no começo, não tinha, nem em curso de administração, Não não passava tinha. nem a vaga ideia na cabeça das pessoas de que isso poderia ser uma disciplina ou que seria tão importante. Sim. E agora falando sobre a sua carreira na área de inovação,
Você trabalhou na 99, na Anjos do Brasil, no Banco BV, né? São empresas muito diferentes, eu acredito que também trabalhos diferentes, né? Como é a sua relação, assim? Como foi seu trabalho nessas empresas, nesse período? Ele foi mudando. Do mesmo jeito que eu fiz com relações internacionais, né? Não sei o que eu quero fazer, então vou experimentar de tudo. Eu fiz o mesmo com inovação. Eu não tinha certeza, assim, do que eu queria fazer. Eu não tinha como cravar, olha, isso aqui faz sentido para mim. E aí eu fui trabalhar no 99. Lá eu fui da área que trabalhava com vendas para empresas. Então a 99 tinha acabado de lançar o tal do voucher, que todo mundo chama, que é o voucher corporativo. E a minha função era vendas, né? Então eu fazia toda a prospecção de clientes, eu puxava o funil de vendas, né? Então eu fazia toda a alimentação ali do CRM e tudo mais. Foi uma experiência muito legal, porque eu cheguei lá no momento em que a empresa já estava relativamente grande. Obviamente, nem perto do tamanho que é hoje, mas ela já estava relativamente grande. Foi antes da entrada da Didi Xuxing, né, do fundo de investimento. E era uma coisa que assim, a gente tinha uma proximidade muito grande. Então, eu, eu trabalhava na área comercial, mas eu conseguia conversar com as pessoas de marketing, entender como funcionava. Eu conseguia conversar com as pessoas de operações, entender como funcionava. Dava para conversar com o CEO, com o CFO, com o CTO. Eram pessoas que estavam ali. E ali se aprende muito, porque você está falando com as pessoas que estão fazendo a mágica acontecer e que pensaram naquilo. Então foi um momento muito legal. Na Anjos do Brasil, eu tive a oportunidade de entender sobre investimento anjo. Então, como é que funciona essa coisa de. Foi quando eu comecei a descobrir, né? Nossa, então é verdade esse negócio que a startup pede dinheiro, vocês dão dinheiro para ela? Nossa! E aí você começa a entender como que funciona essa relação. Você começa. Me aprofundei muito em pitch naquela época. E eu fui me desenvolvendo dentro disso até então. A ponto de fazer parte do time de analistas do Shark Tank Brasil. Eu estou lá desde 2017 fazendo parte dessa equipe. Então, você começa a aprender um monte de coisa. E quando você começa a avaliar um monte de pitch e ouvir investidores experientes falando sobre essa oportunidade, você começa a entender boas práticas de mercado. Então, olha, esse modelo aqui, cara, muito difícil de dar certo por causa disso. Você começa a aprender. Você vai criando essa correlação. Depois disso, eu passei por fundos de investimento como a Closed Gap Ventures. Eu passei pela Sai do Papel, que é uma aceleradora e tem um fundo também. Então, eu consegui ver esse lado. Quando eu cheguei no time do BV, foi a primeira vez que eu fui trabalhar com inovação aberta propriamente dita. E ali eu descobri duas coisas muito divertidas. Assim. Uma a inovação aberta pressupõe uma grande conexão com o ecossistema e de você conhecer as pessoas e se aproximar delas e saber meio que onde procurar algumas coisas. E isso eu já fazia todo dia, em todas as minhas atuações, desde relações internacionais. Então, é uma coisa que eu fluo bem, eu sei fazer. E eu já tinha acompanhado o desenvolvimento de algumas esteiras de inovação, eu tinha estudado isso muito a fundo na pós-graduação. Eu quis olhar muito para esse lado, porque é um processo de criação de empresa, é um processo, não necessariamente criação de empresa, mas como é que eu trago novos produtos ou como é que eu trago a inovação para cá e eu vou mexer com isso, e isso vai reverberar dentro da empresa. E ali deu para fazer na prática. Então, o que foi muito legal já tinha empreendido, eu já tinha olhado pelo lado do investidor, eu já tinha olhado pelo lado do acelerador, pelo lado do fundo de investimento, pelo lado da criação e da consultoria. Eu já tinha olhado por todos os lados, faltava o lado da corporação. E aí eu tive a oportunidade de ver isso. Então, assim, no final, eu posso te dizer que numa grande mesa redonda, eu já estive em todas as cadeiras. Então, eu acho que isso me dá muito mais empatia para pensar nas coisas, no impacto das coisas e como elas podem ser desenvolvidas. Então, eu consigo, por exemplo, pensar em maneiras mais simples de criar algumas coisas, porque eu já sei mais ou menos o que precisa ter para fazer sentido para aquele lado aquela posição propriamente dita, né? Você vai criar negócios com muito mais valor. Você tem uma visão do todo, porque Exato. você consegue entender as variáveis ali e os atores, né? Descobri que resolver problemas complexos é comigo mesmo. Precisando, me chamem. Muito bom. E, Laura, aí falando um pouquinho, pegando essa questão de problema, né? A sua relação com o design é muito mais no sentido amplo da palavra, né? De design como uma ferramenta para resolver problemas, né? E como você vê assim a relação
da área do design, né, dentro de uma empresa, para ajudar a empresa a criar novos modelos de negócio, né, ou mesmo para resolver, né, aplicar melhorias para processos que elas têm, né? Como você vê essa relação? Como você trabalhou nisso? Eu acho que as pessoas não têm ideia do número de aplicações, de possibilidades que o design traz. Se a gente está falando sobre a estrutura da empresa, você vai ter um design dessa estrutura. E isso vai impactar nas operações como um todo, e na maneira como a empresa se comporta, e na cultura organizacional. Vai mexer em tudo. Então, eu acho que o design ele vai passar do bom dia ao boa noite, ele está ali. E aí você tem essas micro aplicações, se a gente for pensar que o design cabe no todo também, mais específicas. Então, por exemplo, se a gente está falando sobre criar novos modelos de negócios, a gente está falando sobre business design. Então, eu estou pensando em como é que eu vou criar um novo modelo que tem que, obviamente, trazer valor para a empresa, mas se não entregar valor para o cliente, esquece. Não serve. Simplesmente não serve. Ah, que lindo, a empresa vai ganhar dinheiro. Sim, mas alguém quer comprar? Então, eu acho que o design ele vai entrar aí. Como é que eu crio uma coisa que gere valor para todo mundo? Principalmente para o cliente. Quando a gente fala de processos de melhoria, a gente fala sobre conversar com as áreas, fazer todo esse processo de pesquisa que o design faz. Acho que eu bebo muito dessa fonte e às vezes até de maneira inconsciente. Então você vai lá, conversa com a área, entende quais são os problemas, as necessidades, as dores que ela está passando, como é que pode ser melhor. Então, assim, óbvio, a pessoa não vai te dar a resposta, senão ela não tinha te chamado, né? Mas ela vai começar a te mostrar coisas que são muito importantes para ela e das quais ela não pode abrir mão dentro daquilo que ela quer como solução. Então, você já sabe mais ou menos que cara que a solução tem que ter para saber se você pode buscar fora, se você tem que desenvolver internamente. E o mais importante de tudo, que eu acho que o design ele chega num momento em que, se eu não começar a pensar nesse futuro de maneira consistente, com metodologia, e isso o design ele te permite pirar, mas ao mesmo tempo tem a administração, né? É bagunçado, mas tem gerência. Ele te permite pensar no futuro e se planejar para ele de uma maneira muito positiva. O design vai passar pelo planejamento estratégico da empresa. E é inevitável. As pessoas neguem isso ou não. Todo mundo, eu acho que tem um pouco de designer no que faz no dia a dia, porque no final você acaba aplicando muitos fundamentos do design, mesmo sem você saber. Sim. Fazendo conscientemente fica muito mais fácil. Então, de design de louco todo mundo tem um pouco, né? Sim. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, de a gente entender que as coisas precisam de outras pessoas, que existe um processo que é coordenado justamente para a gente conseguir fazer com que tudo que é importante dentro da empresa seja orientado para a estratégia da empresa, para o objetivo dela, para trazer valor para a cadeia e, mais importante, para entregar valor para o cliente. Não importa se você está fazendo design de futuro, se você está fazendo business design, se você está desenhando uma página, se você está pensando numa funcionalidade, na experiência, vai estar tudo ali. Quem está na área de recursos humanos precisa pensar na experiência do funcionário, do colaborador. Então, todo mundo está ali fazendo design, ninguém tem coragem de admitir, porque ninguém sabe que está fazendo isso, sabe? Sim. Muito bom. Então, essa parte, assim, acho que o que você contou dessa relação é muito bom, porque mostra como o design pode ajudar o negócio, né? Porque às vezes o pessoal fica muito assim, que design é importante para o negócio, é importante, mas assim, a gente tem que falar com as outras áreas, a gente tem que entender de negócio. Isso é algo que a gente tem muito isso na TUI, sabe? Porque o design ele tem que responder aos objetivos de negócio. Então a gente sempre faz os projetos junto com o cliente, entendendo o que ele precisa e o que a gente vai fazer, uma página, um app, tem que ser resultado de um objetivo de negócio, de uma meta, para que entregue aquele produto que o cliente use e que a empresa tenha um resultado maior. Daí pode ser lucro, pode ser maior fidelidade, o que for. Mas Sim. assim, o design tem que falar com o negócio, né? E ele pode falar em várias vertentes, né? Não somente no design específico ali, o design visual,
ou o design de aplicativo, né? Ele pode ser a experiência do colaborador, a experiência do cliente, a definição ou ajuda, né, no planejamento estratégico. Então, é muito legal ver uma pessoa de fora falar sobre isso, porque às vezes os designers, eles entendem que eles são importantes, e são, mas assim, eles têm que participar e eles... É interessante também que eles tenham essa visão de negócio, né? Uhum. Eu acho que tem uma coisa que nem sempre o designer ele tem a visão de que ele pode se inserir ali também. Às vezes é uma questão de área que ele prefere atuar mais, enfim. E eu acho que é função de quem entende que o design vai atravessar, né, vai passar por tudo isso, de dizer para as pessoas, gente, o designer, ele não é o cara que fica aqui fazendo post de Instagram. Não só. Ele vai te ajudar com isso, obviamente, precisa fazer sentido, vai desenvolver sua marca, vai pensar num monte de coisa. Mas esse designer, ele é uma pessoa provavelmente muito capacitada para te ajudar a pensar com o cliente no centro ali e pensar jeitos bons de fazer as coisas. Melhores experiências, como que eu vou gerar valor, como que eu vou atender esse problema, enfim. E aí, acho que as pessoas não inovam nisso, entende? Elas não conseguem pensar em aplicações diferentes para uma coisa que para elas tem que ser única. E aí você Sim. perde tanta oportunidade ali no caminho que aí o pobre designer fica ali preso numa função que não é só aquela, não foi só para isso, e a empresa deixa de ganhar uma super colaboração, um ativo super importante para crescer, para se aprimorar, enfim, é triste. É triste, né? Designers, lutem! Acho que é muito assim, da gente se colocar, falar, ó, a gente consegue ajudar vocês, a gente aprende com vocês, a gente pode ensinar vocês também. Se tiver a troca ali, a abertura, todo mundo ganha, né? Tanto o designer, a área de UX, de design, a empresa e qualquer outra área que vai trabalhar com a área de design, né? Exatamente. E aí pensando, você falou que tem o curso, né? E que você é professora do curso de design de comunidade, né? Como o design de comunidade pode ajudar os negócios de uma empresa? Bom, criar uma comunidade por si só é puro design, porque a gente precisa entender desde o propósito até todas as experiências que as pessoas vão passar ali, enfim, de novo, gerar valor para essas pessoas, engajá-las, mantê-las ali presentes. Quando uma empresa pensa em criar comunidade, ou usar a comunidade para crescer, ela está falando sobre uma relação extremamente próxima dos clientes, de uma geração de valor que vai superar o simples consumo daquilo que ela está oferecendo como produto ou como serviço, e transformar essas pessoas em quase que advogados da marca. Então, as pessoas que vão te defender mesmo e vão falar de você e vão te promover de uma maneira quase que espontânea, porque aquilo faz parte do seu dia a dia. Então, eu não sei se pode falar algumas marcas aqui. Pode. Pode? Não quero te trazer problemas. Mas eu tenho visto isso muito. Assim, a Ambev faz isso com uma maestria assombrosa. O Nubank faz isso muito bem, assim, para trazer empresas realmente robustas fazendo isso. São empresas que entenderam a importância de você manter os teus clientes próximos de você e, mais importante ainda, de gerar e agregar valor para os seus clientes à medida que eles podem trocar com outras pessoas que também são entusiastas. Então, isso gera um valor muito grande. O senso de pertencimento faz diferença. Então, a história do tal do cartão roxinho, que as pessoas super fazem questão, sabe? Então, tem muita coisa. Para além disso, essa relação vai fidelizar teu cliente. Ele vai ficar muito mais tempo com você. O seu churn, né, que é a taxa de perda de cliente ali, ele vai despencar. E o seu CAC, que é o custo de aquisição de cliente, vai ficar mais barato. Então, do ponto de vista de negócios, uma comunidade bem desenvolvida te traz um retorno absurdo. Tem marcas menores fazendo isso e fazendo isso de uma maneira bastante inteligente, porque são marcas que estão com produtos que até são conhecidos no mercado, no sentido de não necessariamente a marca, mas a função do produto, e que agora usam dessa geração de comunidade para também educar os clientes, inclusive no uso daquilo que eles fazem. Vou te dar alguns exemplos. Tem uma marca chamada Caffeine Army, e eles produzem uma coisa chamada Super Coffee. Amo, consumo. Né? Vai que eles estão vendo, brincadeiras à parte ali. O Super Coffee, ele tem algumas funções. Então, assim, eu não estou promovendo, porque eu vou falar de outros produtos aqui, eu só estou explicando para gerar contexto para as pessoas. Ele tem uma função meio de pré-treino,
Então, tipo, toma e aí vai pra academia, vai cuidar da sua vida. Eu, como não faço academia, não uso com essa finalidade. Mas ele também, por algumas coisas ali de enriquecimento, de suplementação e tudo mais, ele ajuda a focar. Então, é uma coisa assim, tipo, não é exagero, eu tomava 1 litro a 1,5 litro de café por dia. Hoje em dia eu tomo um super coffee, eu tô tranquila, porque ele me ajuda a dar talvez uma baixada na ansiedade, enfim, uma combinação de coisas ali que funciona super. Eles criaram uma comunidade, você pode ser assinante, comunidade VIP, fazer aquilo que você quiser, mas eles criaram essa comunidade para estimular um estilo de vida naqueles clientes que eles entendem que tem alguns pontos em comum e ajudar essas pessoas a usar melhor o produto, né, não consumir a mais, ou usar assim da maneira mais que vai te render melhor e tudo mais, e promover um estilo de vida saudável. Então eles têm grupos de corrida, o pessoal que pratica yoga junto, tem um monte de coisas ali que acontecem que são super legais. Eu não participo de atividades físicas por motivos de preciso criar vergonha na cara. Tem uma outra marca que eu tenho observado bastante, inclusive eu consumo, assim, consumo periodicamente, acho que faz muito efeito, chama Pink Perfect. É uma marca de cosméticos. Então eles têm aquela coisa de não testar em animais, de muito mais sustentável, enfim, são bons produtos. E eles fazem essa mesma coisa. Então quando você compra, por exemplo, em alguma promoção, enfim, você pode acessar o grupo VIP, que eles chamam. E quando você acessa o grupo VIP, você tem uma série de benefícios. Então, começa com promoções. Se você indica alguém, você ganha um desconto maior, você consegue comprar as coisas mais barato. E aí, uma coisa que para essas clientes, além de, obviamente, você conseguir desconto, faz muito sentido, você tem quase que uma consultoria ali, porque tudo que você pergunta, eles te respondem super depressa sobre os produtos, e você acessa novos produtos. Então, a partir do momento que eu estou ali, em que eu tenho um contato mais próximo com a marca, em que eu me sinto bem tratada, eu vejo alguns benefícios, você vai me dar um produto novo, eu vou ser a primeira pessoa a falar disso para todo mundo que não faz parte. Sim. Então, o meu grande ponto aqui você consegue estabelecer essa relação com os seus clientes e estabelecer essa relação de maneira correta, de maneira que faça sentido, que gere valor e focada no teu cliente, além de ter um super cheirinho de design ali, né? Vai te gerar muito valor e vai te ajudar a crescer. Então, você vai melhorar os seus indicadores, muito provavelmente. E, óbvio, você tem que ter um produto bom, não adianta também qualquer coisa, né? Vai te ajudar a melhorar a tua relação com seus clientes e vai fazer com que esses clientes efetivamente te defendam. Então, assim, mas você tá falando um monte do meu banco? Cara, mas o meu banco ele me dá isso, ele me dá isso, ele me dá isso. E o seu? O lance aqui não é que este banco, gente, independente de qualquer coisa, não é que este banco necessariamente é melhor do que os outros. Mas eu duvido que você saiba todos os benefícios que o seu banco, que não é este, te oferece. Então você fica vendido. Você fala, não, realmente, seu banco deve ser muito melhor. Aí você quer entrar. Sim. E aí vai. E o banco nem precisou gastar dinheiro fazendo propaganda para você. Não. Viu? E o pessoal defende muito, né? Defende. O Nubank desde o começo. Assim, eu posso incorrer num erro se eu disser para você que eles nunca fizeram propaganda na televisão. Mas eu posso te garantir que eles nunca fizeram de maneira massiva uma propaganda na televisão. Porque senão eu teria visto. E eu sou cliente. Sim. É só você pensar assim. Quantas vezes você viu uma propaganda fora da internet ali, de, sei lá, algoritmo te indicando, alguma coisa nesse sentido desse banco? A grande mídia ele nunca está aí, é um dos maiores bancos do Brasil hoje. Não precisou. Foi o lance de pensar em comunidade, de pensar em experiência, de usar o design a favor e trazer. Então, é nessa pegada, assim. Eu acho que e comunidade é um potencializador absurdo. Tanto para quem mexe com a experiência, né, com o design da experiência, com o design, o UX que seja, o design da comunidade, pensando no futuro. Tá todo mundo ali. Muito legal. E aí, Laura, você teve uma passagem também pela área de Customer Success, né? Uhum. E assim, como você vê que a área de Customer Success pode trabalhar junto com a área de UX e Design para ajudar a empresa nos objetivos de negócio, ajudar a empresa em si? Eu acho que vai nesse lugar de melhoria também. Porque, pelo menos pela minha experiência, eu não posso dizer que o CS é assim em todos os lugares, né? Mas, enfim, na Orça Fácil, que era onde eu estava, a gente tinha muito a coisa de ter o contato com o cliente e
e manter esse cliente junto com a gente. Educar o cliente sobre a plataforma, sobre os benefícios que ele poderia ter, enfim, mantê-lo ali dentro e engajar esse cliente para que ele pudesse fazer uma eventual renovação do produto que ele adquiriu. A Orçafácil é uma plataforma de gestão de obras, só para ajudar aqui, né? E aí, a gente tinha muita interação com a área de produto e entendo que as pessoas de UX, principalmente, sobre que funcionalidades precisavam ser melhoradas, que funcionalidades não eram usadas e que funcionalidades poderiam ser criadas porque ainda não haviam. A área de CS, como ela tem muito esse contato próximo com o cliente, ela tem um pouco mais de fluidez para conversar com o cliente. Então, olha, viu, Gilmar, dê uma olhada aqui, tem alguma coisa que você acha que podia ser melhor? Tem alguma coisa aqui que está muito ruim para você? O que você acha? Que coisa nova assim, você gostaria? Então, óbvio que a área de UX ali, e enfim, de CX também, ela vai te dar as perguntas corretas, né? O que seria legal? Seria legal ter um Pix de $5 milhões na minha conta. Isso aí, né? Mas se a área te direciona, você consegue trazer essas respostas de maneira muito rápida e, mais ainda, mantendo o cliente engajado porque ele entende que a opinião dele é importante. Então, o que acontece ali? O time de CS, vamos dizer assim, ele alimenta muito essa área, então ele traz essas informações o tempo todo. Olha, isso aqui, o pessoal está reclamando muito. Isso aqui, ninguém falou que usa. Isso aqui, estão sentindo falta. Isso aqui precisa ser melhor. Isso aqui é assim, isso aqui é assado. Enfim, eu acho que esse feedback ele funciona muito bem. A área de UX, a área de CX, ali, quando ela está criando ou melhorando ou desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, se ela mantém a área de CS informada, esse feedback acontece. Então, enfim, eu te dei as informações para você fazer a melhoria, você faz a melhoria e me avisa. E eu volto para o cliente e falei, agora, dá uma olhada. E o cliente ele vai ficar, estou participando do processo, incrível, eles me ouviram. Sabe uma coisa meio assim? Eles me ouviram. E às vezes ele está num bolo de 1.000 clientes, 2.000 clientes, mas ele se sente ouvido. Então você gera engajamento. Eu acho que são áreas que andam de mãos dadas em muitos aspectos, assim. E aí você consegue ter uma otimização. E, de novo, quando você tem uma área de CS bem treinada, uma área de CS engajada, que conversa com essa área responsável pelo usuário, você começa a melhorar indicadores. Você retém o cliente. Então, esse cliente ele vai ter o LTV, que é o Lifetime Value dele com você, ampliado. Ele vai começar a ter uma percepção do retorno do que ele investiu em você muito mais rápida, que é o Time to Value. Então, isso começa a ficar interessante, porque quando ele começa a se tornar, entre aspas, ali, dependente de você, então você consegue reajustar seu marketing e otimizar suas campanhas. O seu custo de aquisição de cliente cai. O seu churn, que é a taxa de perda, diminui. Então você começa... E aí esse cliente vai começar a falar de você para outras pessoas. Então, assim, há muito tempo eu ouvi uma coisa assim, tipo, se uma empresa trata você mal, você vai falar mal dessa empresa para mais ou menos 10 pessoas. Se essa empresa te trata bem, você vai elogiar ela para umas 2, 3. Agora, se eu estou evitando que 10 pessoas falem mal de mim e estimulando 2 ou 3 a falarem bem de mim, eu estou fazendo uma mudança expressiva no meu processo. Sim. Além de que a área de CS permite descoberta sobre novos produtos. Porque ele vai trazer insumos ali, olha, a gente está gerindo isso, 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 a gente está fazendo A, B e C, e todo mundo aqui está perguntando sobre D. Acho que é uma coisa que a gente pode olhar. E aí, obviamente, que a área de desenvolvimento, a área de produto ali, de CS, de UX, é quem vai pensar se vale a pena ou não e que vai entender as regras daquilo. Mas já está com a informação. Sim. E aí... O cliente que quer reclamar e o cliente crítico e que ele gosta ou precisa usar o aplicativo, o site, o que for, e ele vai lá, faz a reclamação, é porque ele está querendo ser ouvido, né? Ele está querendo que o produto seja melhorado para que ele use mais o produto, né? Uhum. E tem, assim, não desmerecendo a força dessa empresa, porque eu acho ela incrível. Tive a oportunidade de conhecer os fundadores e eu acho eles pessoas espetaculares. O Reclame Aqui só existe porque as empresas não respondem os clientes insatisfeitos. Sim. E se o Reclame Aqui tem o tamanho que ele tem, é porque tem muita empresa pouco se lixando para o cliente. Então, ou incapaz de entender como ela cria processos melhores para responder essas reclamações. O que significa necessariamente que ela precisa de um designer ali dentro. Urgente. Seja um designer de serviço, seja um designer de produto, seja um UX, ela precisa repensar aquilo.
Sim. Então, eu acho engraçado quando a gente começa a pensar uma empresa deste tamanho que só existe porque as outras empresas falharam em fazer o que deveriam fazer bem. E tem case ali, você pegar, acho que chama de Cancelator, uma coisa meio nesse sentido. Que inclusive parece que foi uma ideia do Reclame Aqui, que era coisa de ligar para a URA, né, ligar para a central de atendimento e cancelar por você, porque, enfim, é um super estresse fazer esse processo de cancelamento. Gente, essa ideia só existe porque a experiência para cancelar qualquer coisa é um inferno. Muito ruim. E ela é ruim de propósito, que é para você desistir de cancelar. E aí você vai lá e alimenta o Reclame Aqui. Porque essa empresa falha muito nesse processo. Eu fico até sem graça se eu quero cancelar um serviço. Eu quero cancelar. Não, tudo bem. Você pode me dizer por quê? Porque não me atende mais. Não, tudo bem. Muito obrigado pelo tempo que você ficou com a gente. Eu fico sem graça. Falo, gente, vocês não vão nem sentir minha falta. Agora, tenta cancelar uma linha telefônica. Não TV a vai. cabo. Canal do Super Prime do não sei o quê. É um inferno. Aí você desiste. Mas quando você consegue, a sensação de vitória é tão boa. Sim. E então, uma dica aí para as pessoas de UX que estão ouvindo, né? Quem trabalha em empresa que tem área de Customer Success e não falou ainda, a Laura mostrou aqui um pouquinho de como essa área, né, pode ajudar a área de UX a melhorar os produtos, né, entender o que precisa ser melhorado, até pensar em novos produtos, né? Então, se você não conversou ainda ou não conhece, pode ser interessante você conhecer, que pode ajudar muito no seu dia a dia, né? Sim. É um processo que pode enriquecer muito a empresa. Eu acho que tem uma coisa de as pessoas deixarem os designers isolados, de certa maneira, porque tem a mística da criação, a mística do silêncio, né? Não me atrapalha que eu estou num processo de criação aqui. Só que eu acho que às vezes o designer ele não pode se permitir ser colocado nessa caixa. Então, se é uma pessoa curiosa, se é uma pessoa que quer olhar para outras coisas, quer buscar oportunidades, e por que não liderar esse processo, trabalhar junto da área de inovação e trabalhar junto com outras áreas de melhoria contínua, áreas de estratégia, se permite explorar outras áreas da empresa e conversar com as pessoas. Então, vai Sim, mapear outros problemas, porque assim, uma pessoa de inovação, ela tem um repertório vasto o suficiente para criar N possibilidades de solução. Só que se ela não tem o apoio de um time diverso, com outras formações, como um designer, por exemplo, ou como alguém que vai pensar na questão dos números, uma pessoa que, enfim, né, aquela área que vai se conectar de várias maneiras, alguma coisa vai ficar bamba. E quando a gente está falando de um processo de melhoria, a gente precisa pensar em quem está envolvido nesse processo. Pessoas. Quando eu estou falando de criar um novo produto, eu tenho que falar sobre quem vai comprar. Pessoas. Físicas ou jurídicas. Pessoas. Então a gente precisa de alguém que consiga ter esse olhar. E o designer tem isso quase que naturalmente. sim. E agora, Laura, a gente queria saber a sua opinião sobre o que o pessoal, acredito que é o assunto mais falado, né, de tecnologia, de inovação, que é a questão da inteligência artificial, né? Inteligência artificial. Como você vê o impacto, né, da inteligência artificial nas áreas de inovação, empreendedorismo? Como você vê isso? Eu acho que a inteligência artificial, ela vem, e aí tanto em inovação quanto em empreendedorismo, ela vem para otimizar processos. A gente tem aquela mística, né? Vou ser substituído por uma inteligência artificial. Não, a inteligência artificial, ela vai fazer coisas que automatizem e que te ajudem a fazer mais rápido uma coisa que é do seu dia a dia, que te toma um tempo operacional. Assim, se em vez de eu perder 40 minutos escrevendo e-mail, colocar lá, escreva um e-mail assim, 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 e o negócio sai em 5 segundos, você concorda que eu tenho 39 minutos e mais 55 segundos para fazer qualquer outra coisa? Então, eu acho que tem a coisa de nos levar para um lugar de produtividade equivalente ou maior, por conta da velocidade, e, ao mesmo tempo, de elevar as pessoas à possibilidade de estratégia. Então, se eu tenho 39 minutos sobrando, eu tenho 39 minutos para pensar em como posso melhorar, para pensar em novos negócios, para pensar em oportunidades, para pensar, se eu for falando de um planejamento estratégico, de olhar para o futuro e ver para onde que eu quero chegar e como é que eu vou chegar lá. Eu tenho tempo para fazer outras coisas. As pessoas não podem achar que a inteligência artificial, que vamos viver Matrix, né? A inteligência artificial vai dominar os robôs, vai explodir a Terra, nós vamos tudo entrar na Matrix, vai ser uma loucura. Eu não acho que vai ser assim. Eu acho que existe muito espaço
para a inteligência artificial em vários aspectos diferentes e existe muito espaço para o ser humano fazer o que ele faz de melhor, que é ser criativo. Ser estratégico, ser criativo, pensar em outras coisas. Então, assim, algumas coisas me incomodam um pouco em alguns aspectos. Então, por exemplo, vamos pegar o designer no sentido mais comum da coisa, que é a pessoa que vai trabalhar com a marca, com a parte de a arte propriamente dita. Algumas inteligências artificiais efetivamente vão acelerar alguns processos ou vão, para algumas empresas, tomar o lugar desses profissionais. Mas, no final das contas, esse profissional ele vai trazer um refinamento para aquilo que eu acho muito difícil uma inteligência artificial conseguir. Ele vai trazer o significado, ele vai imprimir detalhes que a inteligência artificial não vai conseguir. Então, talvez a inteligência artificial acelere o processo de criação dessa pessoa para que ela possa simplesmente usar o talento dela para fazer ficar perfeito, vamos dizer assim. Então, é um pouco disso. Se a gente está falando sobre modelos de negócios, se colocar no GPT agora, ele vai te dar 50 modelos de negócios diferentes que podem ser extremamente eficazes. Cabe a você entender como ser mais estratégico para fazer com que ele desempenhe mais rápido. O papel de um UX está aí, de repente, de uma pessoa especialista em experiências. É nesse caminho. Então, eu vou ser muito sincera, eu não tenho medo da inteligência artificial. Eu não acho que eu vou ser substituída por ela. E não é uma coisa de ego. Eu não acho que ninguém vai ser substituído 100% pela inteligência artificial. Agora, me perturba um pouco a gente entrar nesse lugar de aversão a isso, né, de absoluta rejeição a isso, pelo simples fato de ser algo que a gente não conhece. Então, assim, ok, um monte das coisas que eu faço todos os dias não precisam mais ser feitas por mim, porque uma inteligência artificial pode fazer. Cara, quando foi a última vez que você teve ócio criativo? Sim. Agora você pode, entende? Eu estava discutindo isso, inclusive, há alguns dias com alguns professores. A gente fala sobre automação de processos e automatizar muitas coisas e tudo mais para a gente ter mais tempo, mas eu não me lembro da última vez que eu trabalhei menos. Se a inteligência artificial puder me economizar esse tempo, e é muito tempo de fato que ela economiza, agora de fato, eu vou ter tempo para poder pensar. E não tenho mais desculpa, agora eu vou ser obrigada. Então, assim, aquelas sessões de yoga de 25 minutos que você vê no YouTube, você não tem mais desculpa para não fazer. Aquela leitura que você diz que está atrasada, acho que você pode agora. Entende? Sim. Então, tá trazendo um lugar de muita oportunidade para a gente. Ah, Laura, mas é copo meio cheio ou copo meio vazio? Tudo depende de que lado da porta do banheiro você se encontra. Sabe aquela coisa assim? Então, pode ser muito bom, se a gente souber usar isso com sabedoria, e pode ser muito ruim no sentido de você largar realmente tudo na mão da inteligência artificial e achar que a vida não precisa de mais, entendeu? Você vai ficar ali num grande mar de mesma coisa, você não vai se diferenciar de ninguém, você não vai criar nada, não vai agregar nada, e você vai ficar competindo por preço com as pessoas. E quem vender mais barato ganha. E eu te garanto que esse lugar não é um lugar de lucro. Não. É o mínimo. Então, se eu uso uma boa ferramenta a meu favor, eu saio do medíocre. O medíocre é estar no meio. Sim. Se eu consigo me diferenciar, eu vou ganhar por ser melhor efetivamente. Não porque os outros são piores, é porque eu sou melhor. E a inteligência artificial te permite fazer isso. Aí você junta com um monte de profissional capacitado, com tempo para ser criativo, com tempo para pensar a estratégia, pronto, vamos revolucionar o mercado. Só que todo mundo ali tem que estar alinhado com isso. Sim. Então, para mim, parece uma visão muito otimista, eu sei. Mas eu acho que tudo depende de como você usa a ferramenta. Eu tenho praticamente a mesma visão. É mais uma ferramenta que vem para nos ajudar, provavelmente em tarefas mais repetitivas e menos complexas. Uhum. E, assim, o que eu entendo, já conversei com pessoas que tinham aversão e tudo mais, falei, ó, você vai precisar aprender a usar, porque se você não usar, você vai ser substituído por alguém que vai usar, não pela inteligência em si. Porque Perfeito. ela é artificial, né? Não é humana. Exatamente. Vai ter que ter o nosso toque ali. Exatamente. É um pouco disso, assim. Eu acho que você ter uma verdadeira aversão à tecnologia e simplesmente negá-la é tão
louco quanto você negar. Gente, agora dá licença, que né, meu momento de brilhar. É como você negar que a Terra é redonda, entendeu? Negar que uma vacina pode te proteger de alguma doença. É como você negar uma coisa que é evidente. Eu não tô falando de óbvio, porque o óbvio, ele tem que ser dito, mas o óbvio ele vem da percepção. Eu tô falando de dados. É comprovado que, não é? Sim, Então por que você tá negando? Você pode descobrir novas formas de usar, mas você não pode negar a existência. sim. Pronto. Então, esse lugar de negacionismo, e para qualquer coisa, independente da tua crença partidária, tua crença religiosa, teu time de futebol, não importa. A completa negação do outro lado torna a gente tão cego pro que tá vindo que uma hora a coisa acontece e a gente não percebe. Tem uma frase de um filme chamado Medida Provisória, que é um filme brasileiro muito bom, sobre distopia, sobre um futuro alternativo bastante esquisito, assim, mas é um filme muito, muito bom. Que ele fala assim, como foi que a gente não viu a história acontecendo? Só virar as costas e sair andando. E você Sim. não vê. Nega. Entendeu? Sim. E, Laura, agora a gente está caminhando para o final, né? Eu queria que você desse um conselho, né, para as pessoas que estão iniciando a carreira agora ou estão em transição de carreira, né, e queiram atuar na área de inovação. Que você aconselharia, né, falaria para essas pessoas? Eu diria para essas pessoas que. Nossa, muitas coisas. Primeiramente, durmam. Mas brincadeiras à parte, assim. Eu acho que trabalhar com inovação é uma coisa que te exige algumas coisas muito importantes. Primeiro, você tem que estar disposto a ouvir as outras pessoas. Não é uma escolha. Porque a inovação é para as pessoas. Mesmo que você esteja inovando num processo, dentro de uma empresa. No final, é sobre o cliente. Então, acho que. E seja um cliente interno ou externo, né? Então, ouçam as pessoas. Empatia é fundamental aqui e escuta atenta, né? Aquela escuta de verdade. Eu tô te ouvindo de verdade. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Outra coisa que é muito importante, que está ligado a isso, é repertório. Estudem. Assiste televisão, assiste filme, lê livro, vai no cinema. Qualquer. Assim, eu acho que ser bombardeado por um conteúdo de qualidade, e não de qualidade que, enfim, o que não está nessas redes não é boa. É qualidade no sentido de um conteúdo que te permita refletir sobre. Então, vai ser um conteúdo de mais de 1 minuto e meio. Necessariamente. Então, cara, desliga o celular e vai ler um livro. Tão simples quanto isso, sabe? 10 minutos, não precisa de mais. Porque isso vai te gerar repertório. Assistam coisas que não são necessariamente as coisas que vocês gostam. Eu adoro filme de terror. Se eu assistir só filme de terror, eu não vou ter repertório. Então, eu assisto ficção, terror, suspense, drama, documentário, mangá. Mangá não, né? Anime. Enfim, novelinha, o que você quiser. Qualquer coisa. Gere repertório. E eu acho que tem uma outra coisa que é muito legal, que é assim, é preciso ter uma certa censura, autocensura, no sentido de não vou andar pelado na rua, mas ter censura demais vai te podar e vai tirar um monte de possibilidades que você teria na sua frente, porque você simplesmente acha que não dá porque sempre foi assim. Então, questione. Gente, se permitam ter a ideia mais louca possível e tentar chegar no mais próximo daquilo que é factível dentro daquela ideia maluca. É o protótipo, sabe? Sim, Ou porcótipo, em alguns casos, né? Mas é um pouco disso. Como é que eu posso chegar no mínimo do que eu quero para ver se essa ideia não é tão louca quanto eu acho que ela é? E testa, validação. E aí, de novo, escuta o cliente, cria repertório, assim vai. muito bom. E, Laura, agora, para terminar, como o pessoal encontra você nas redes sociais, na internet? Olha, eu tô no Instagram como @laura.gurgel com 2 L's no final, underline, porque enfim, já estava ocupado o que era meu por direito, mas enfim. No LinkedIn pode me achar como Laura Gurgel, tudo junto, ali na barrinha final, né? E editando no YouTube, Laura Gurgel, ou no Spotify também vão achar alguns materiais de referência, alguns portfólios meus também. Muito bom. Ah, e tem o meu site, lauragurgel.com. Eu tinha esquecido dele. Olha só. Muito bom. Muito obrigado, Laura. Obrigada, foi um prazer. Foi um episódio muito rico, assim. A sua carreira é muito diversa, né? A sua formação.
Então, acredito que você trouxe muitos insights aí sobre inovação, sobre a relação de inovação com design, como as pessoas, né, de design podem olhar para fora e ajudar mais a empresa, e como as outras áreas da empresa também podem olhar o design, né? Eu quero agradecer quem ficou aqui até o final e assistiu o episódio. Espero que os insights e o conteúdo tenham sido valiosos. E para quem quer acompanhar os próximos episódios, vou pedir para seguir a Tuia nas redes sociais e o podcast nos agregadores de podcast. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.